Bem-vindo, signo de Escorpião. Vamos ver aqui o que as cartas revelam sobre como será o seu mês de abril de 2026. Lembrando que essa é uma leitura geral, então receba o que fizer sentido para você e o que não fizer sentido, solte para o universo com leveza, abençoando a energia, tá certo? Eu desejo então a você, Escorpião, uma boa sorte. E vamos aqui à sua previsão. Escorpião, abril de 2026. Escorpião, abril de 2026. Escorpião, abril de 2026. Tarô, quais são as principais vibrações para o signo de Escorpião no mês de abril de 2026. Abril de 2026. E assim certinho. Bom, Escorpião, o que a gente tem aqui? O mundo, rei de copas e 7 de ouros. A energia do mundo aqui, eu vejo que ela tá de certa... Exceto pelo 7 de ouros, ela tá bem positiva, muito, inclusive pelo rei de copas. A principal energia, porque ela abre o teu jogo e ela é a energia mais condensada. Mundo vai falar de algo que representa uma totalidade. Então eu vejo que vocês aqui no mês de abril podem, por exemplo, entrarem numa nova sociedade, se mudarem para uma nova cidade, para um novo estado, para um novo país, ocuparem um local, ou ocuparem um lugar dentro de uma nova empresa, dentro de uma nova estrutura. O mundo ele traz uma abertura e uma totalidade. Por exemplo, um conjunto de clientes, um conjunto de pessoas. O mundo vai trazer tudo o que representa o tudo, ou conjuntos, ou lugares abertos. Então o que eu percebo aqui? Que o mundo traz, então, muito forte essa energia de você ir para uma nova fase. Uma nova fase que está relacionada com um rei de copas. Rei de copas aqui é o rei, né, do domínio emocional. Então é como se você levasse alguma dinâmica que pode estar relacionada ao 7 de ouros, que é uma reavaliação, é avaliar os próximos passos, é a preparação para um novo lugar ou o fortalecimento de uma raiz. Então eu preciso me fortalecer, me nutrir para conseguir alcançar determinados frutos ou alcançar determinados resultados. E aqui o rei de copas, então ele traz essa segurança emocional muito forte em você. Ele te traz essa estrutura, esse domínio, essa capacidade de se apoiar, essa capacidade de se sentir segura emocionalmente, de ter uma consciência das tuas emoções. É como se finalmente aqui o signo de Escorpião dominasse até como se fosse uma entidade ou uma figura ou uma face das suas emoções. Entende? Vocês conseguem dominar isso. Então vocês têm segurança.
É quando eu... E é engraçado porque o mundo ele traz um momento em que o signo de Escorpião ele se sente pronto para. Então vocês aqui, por exemplo, vocês estão preparados para ir a uma nova cidade. Vocês estão preparados para assumir uma responsabilidade. Vocês estão preparados para fazer uma transição para um novo país. Vocês estão preparados para, por exemplo, fiz uma graduação, estou preparada para fazer a pós, para fazer um doutorado. Estou preparado para chegar a um novo nível dentro, por exemplo, de um idioma em que eu falo. Copas também tem muito a ver com o domínio. Copas é um naipe passivo. É um naipe que recebe, que contém as coisas, que guarda muito. Então é um domínio. Eu consigo sustentar. É uma capacidade muito grande de sustentação desse 7 de ouros. É como se assim você estivesse avaliando o que você precisa ter, o que você precisa manter, o que você precisa apoiar, como você precisa ser para estar ocupando esse novo local, para estar nessa nova realidade, por assim dizer. Então é um mês que vocês vão fazer essa transição para uma nova empresa, para uma nova cidade, para um novo país. Vocês... para uma nova atividade profissional, porque vocês se sentem seguros. Então, independente das circunstâncias, das eventualidades, das instabilidades no entorno, eu tô seguro, eu tô enraizado. Certo? E se aqui a gente está falando de cliente também. Então assim, tem uma coisa, me veio forte a palavra portfólio. Como se eu tenho um portfólio. O que é portfólio? Me veio forte assim, portfólio. Como se eu tivesse um portfólio de clientes, ou de casas, ou de apartamentos, ou de produtos, ou de projetos. Então eu preparo, eu tenho segurança no portfólio. Eu tenho segurança no que eu estou apresentando porque eu reavaliei tudo isso. Então é essa energia. E me vem listas também de clientes. Antes eu não conseguia dar conta de um cliente sequer. Agora eu consigo dar conta porque eu tenho segurança para, independente das eventualidades circunstanciais que podem acontecer no meu dia a dia, eu dou conta desse grupo. Tem a ver também, pode ser grupo. Ou eu dou conta, por exemplo, é algo grande que se apresenta para mim. Sabe, por exemplo, é como se fosse uma figura política até. Eu sou o governador do estado. Então, passa por mim todas as dinâmicas relacionadas a esse território que enquadra todas essas cidades, que enquadra todas as pessoas que residem aqui. Então tem uma questão assim. Não necessariamente que seja isso, entende? Mas é um filtro. É como se vocês... Então assim, trabalham numa empresa que faz uma distribuição para um estado inteiro. Ou eu trabalho por exemplo, numa empresa que faz a cobertura de tantas cidades nessa região. Não necessariamente o estado inteiro. Então é esse mundo, é esse local que você tem apoio e segurança para conseguir se manter e se estruturar, fazer com que algo se enraize. Então esse mês traz essa energia. E se não é isso, aí como eu falei, é nesse novo emprego, nesse novo local, conhecendo um novo grupo de pessoas e você conseguindo ter segurança por desenvolver internamente esse domínio emocional de conseguir lidar com esse grupo novo e se adequar até de certa maneira por conta da diplomacia e da sabedoria que você tem,
se adequar a entregar as necessidades que esse grupo novo precisa. Não é nem que esse grupo precisa, mas que esta realidade demanda. Então, por exemplo, eu trabalho numa loja de roupas, eu não vou falar numa loja de roupas sobre peças de computador. Então eu preciso me adequar. Se eu gosto tanto de computador, eu vou trabalhar na área da computação. É isso que o jogo está mostrando. Eu trouxe de uma forma bem assim, simplificada para conseguir desenhar a energia que você vai entrar nesse mês. Eu vejo você assim se fortalecendo mesmo. Vamos lá então. Tarô, quais são as oportunidades e quais são os desafios que o signo de Escorpião tem no mês de abril de 2026? Abril de 2026, o que vem para o signo de Escorpião? Duas cartas, tá? Vou aceitar. Vou aceitar, sim. Então nós temos 4 de paus e 10 de paus no positivo. E nós temos Rainha de Espadas com Pagem de paus e o carro juntos. 5 de copas nesse fundo. Então, o que eu vejo aqui para vocês do signo de Escorpião no mês de abril? Oportunidades, aquilo que vai estar positivo para vocês. 4 de paus e 10 de paus. Aqui provavelmente ou é 4 de paus é uma situação muito confortável para vocês. Uma situação vai ficar muito confortável porque vocês plantaram, porque vocês se adaptaram, porque vocês entenderam profundamente, plenamente a dinâmica dessa situação, dessa realidade. Não que você concorde ou discorde, mas eu entendi. E se eu tenho interesse se eu tenho interesse em um objetivo, em uma recompensa que essa realidade pode me proporcionar, eu preciso me adaptar. Então você está sendo pragmático, pragmática. Então as oportunidades vêm de uma realidade confortável, de um 4 de paus, certo? De uma conquista, de uma celebração, de algo espontâneo que vocês podem ofertar pelo domínio anterior que vocês estabelecem. Uma liberdade, uma libertação das expectativas que outras pessoas têm sobre vocês por conta da aprovação anterior que vocês alcançaram. E isso faz com que vocês consigam aproveitar um momento de muita alegria. Então aqui é o que está positivo, é uma liberdade, é uma conquista, uma celebração. Um momento, uma estabilidade de ação, uma estabilidade prática, uma estabilidade de movimento, um fluxo que é muito positivo nesse mês. Como o 10 de paus, que é a carta que representa trabalho especificamente. É a carta das responsabilidades. É a carta do esforço. É a carta
da capacidade produtiva, quando ela vem no positivo. A pessoa consegue dar conta de todas as demandas. Então é como se você chamasse realmente para si e dissesse assim: não, essa responsabilidade aqui eu consigo dar conta, tá aqui comigo que eu consigo. Então você se mostra prestativo, prestativa, eficiente, capaz, e há o reconhecimento dos teus esforços por conta dessa segurança emocional que você tem, dessa consciência do local que você está e do que é pedido, e não do que deveria ser. Então assim, funciona assim. Tá errado? Sim ou não? Ah, tá errado. Mas como é que tá na regra? O que é esperado aqui nesse local? É A, B e C. Deveria ser D, E, F. Mas não é D, E, F que está estabelecido. Está estabelecido A, B, C. Então eu vou entregar o A, B, C. E aí, ao fazer isso, você colhe todos os frutos. Agora, o negativo, o desafiador. Rainha de espadas. Deveria ser assim. Deveria ser assado. Eu quero testar uma forma diferente de fazer. Pajem de paus. É uma carta inexperiente. Os pajens, eu gosto. Uma coisa que eu gravei muito pra mim dos pajens é quando eu tô tentando. O pajem é o primeiro contato, é a experiência inicial com a ação. Então você tem dificuldade de testar coisas diferentes. Você tem uma dificuldade com testar uma coisa diferente. Ter uma dificuldade com paranoias ao testar, fazer, se movimentar, querer algo que gera nos outros e para aquilo que é esperado dentro da realidade que você se encontra, negligência. Gera uma negligência. Você é percebido como uma pessoa negligente, que deixa a desejar. Então o desafio é isso. É você o quê? Olhar para o que é e querer mudar. Sem ter a estrutura necessária. Aqui a gente não está falando sobre mas isso aqui tá tão errado. Isso aqui não deveria ser assim. Mas aí você vai identificar: eu tenho poder para mudar isso? Não. Isso pode ser mudado por mim? Não. Então não adianta eu me frustrar por uma coisa que não pode ser alterada. Então se eu quero alterar, aquilo realmente é errado, tá? Então você trilhe o caminho, fortaleça-se, coloque um foco, alcance o grau de poder necessário para implementar esta alteração. E aí, quando você estiver nessa posição, você usa o teu poder real de capacidade para fazer a mudança e para dar o exemplo. Porque aí você vai estar no papel. Agora, quando você quer mudar uma coisa e você se frustra por uma coisa que você não tem poder nenhum para alterar, mas não deveria, mas não deveria. Você, além de se prejudicar, não muda nada e as coisas continuam seguindo com ou sem você. Então esses são os desafios desse mês. Certo, Escorpião? Então cuidado com essa negligência. Porque o carro, ele foca muito em algo. Aqui é como se existisse uma ação e um foco deturpado no desafiador. Fechou? Você tem que seguir o que você se estruturou, se estabeleceu, o que você entendeu, correspondendo àquilo que é esperado dentro da realidade que se apresenta. Certo?
Então é o que eu vejo aqui para você. E isso pode ter muito a ver, literalmente, com o trabalho, né? Com uma dinâmica de relacionamento, família, dinheiro, certo? Porque a base é o quê? A base é 5 de copas, é um arrependimento, é instabilidade emocional. É quando você aqui vai se arrepender por algo que você não tinha como mudar. Então faça o melhor que você pode com o que está disponível. É uma frase muito clichê, né? Todos os tarólogos usam. Mas é a realidade. A gente não faz o melhor com aquilo que a gente tem. A gente sempre coloca na nossa frente obstáculos que na realidade são obstáculos e justificativas para fazer com que a gente fuja de uma responsabilidade, porque a gente não quer. No fundo, as responsabilidades elas são complicadas. Mas aqui você vai lidar com a realidade. Porque o mundo traz, assim, oportunidades muito grandes. Desde que seja... Desde que esse mundo seja... Desde que esse mundo seja... Dei 2, eu não vou aceitar. Usado ou enfrentado com a realidade. Então eu me posiciono e me adequo a esta realidade que se impõe. Deixa eu embaralhar mais uma vez. Porque as cartas estão querendo sair mais de uma. Então vamos lá. Aqui. Excelente. Nossa. E o cavalo. Vamos lá. Rainha de espadas e rainha de espadas. Olha que interessante. O mundo. E a casa, olha. Bom, deixa eu só colocar mais pra cá, assim, e eu coloco embaixo. O que eu vejo aqui como os desejos que vocês possuem? Desejo rainha de espadas é querer moldar a realidade. Eu quero modelar. Eu quero moldar conforme o meu pensamento, conforme o que eu acho ou conforme a percepção que eu tenho da realidade. Mas será que seria tão bom assim? Chegando quase meus 35, né, anos de idade, daqui a pouco tô batendo na porta dos 40 anos, a gente começa a perceber que a gente não entende nada. E aqui pode ser que tenham pessoas muito jovens, inclusive, acessando esse vídeo. E um conselho que eu daria pro Jefferson do passado é: você não sabe nada. Atenha-se às suas necessidades e atenha-se, foque naquilo que é útil e desenvolva a partir desta utilidade. Porque a gente fica perdendo muito tempo orbitando situações que a gente não tem poder nenhum, achando que a gente naquele lugar faria diferente. E muitas vezes a gente faria igual ou pior. Então, conforme a gente vai entendendo a questão das energias, da ressonância energética, a gente vê que a gente está no lugar que a gente deveria estar, vivendo a realidade que a gente deveria viver.
E quem a gente julga como errado ou como certo, estando lá a gente faria igual ou pior, ou a gente não tem a capacidade para estar ocupando aquele grau de poder. Então, se eu quero um dia chegar em determinadas esferas de poder, eu preciso pagar o preço de exposição ou mesmo de ou de abstenção de determinadas coisas. Então só sei que nada sei. A gente não sabe nada sobre a vida. É muita pretensão a gente achar que sabe alguma coisa. Atenha-se a estabelecer determinados parâmetros e, sabe, tenha sempre a mente aberta de só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei as coisas, sabe? E aí veja as inclinações que você tem, veja as coisas que você gosta e siga por esse caminho. Então os teus desejos estão atrelados a isso, a querer modelar a realidade ao teu prazer. O buquê é realização, é felicidade, é romance, é presente, é apreciar, é aproveitar, é beleza, é arte, cinema, música. Rainha de espadas é quase como ser um diretor ou uma diretora de uma peça, de algo a ser apresentado. É como se você quisesse ser esse diretor, essa diretora. Pode ser que tenha alguém aqui assim. Vai dirigir, vai escrever, vai desenhar, vai alguma coisa com engenharia, alguma coisa com design. Tem isso. Mas muitos aqui querem assim, eu queria que a realidade fosse assim. Então, pague o preço, se ajuste, se adapte às situações para que você consiga modelar. Então o teu desejo ele tem uma coisa intelectual, uma percepção que você tem sobre um prazer. Eu quero determinar uma realidade. Como que você faz isso? Página de paus e o carro. Página de paus é se disponibilizando a primeiro contato com a ação e carro. Clarificado pela foice. O que isso significa? Que a forma como vocês vão modelar a realidade que vocês desejam está em se permitir agir. O pajem de paus é o pajem prático, é o pajem do entusiasmo, é o pajem que é o primeiro contato com a ação. Então eu estou testando coisas. Não que vocês vão testar coisas novas dentro da realidade que eu apresentei aqui. Entende? Não é isso que é a dificuldade. Mas aqui para questões envolvendo... Então que, claro, pode ser o quê? É aplicação prazerosa do que vocês já sabem, se adequando à realidade que está estabelecida. Faz com que vocês aqui alcancem isso, a praticar o caminho conhecido. E corte, decisão repentina, é ir fazer, é aplicar. Agora, para essa dinâmica mais vida que eu estava entrando, página de paus é testar esses novos caminhos. Então é perceber o que eu gosto, o que eu... né? E cortar os outros. É escolher. Então, quero ser um grande escritor. O que eu preciso fazer para ser um grande escritor? Quero ser um especialista em determinada área. O que eu preciso fazer para respirar essa área de forma prática? E carro, avançar nisso. De forma honesta. De forma determinada. Seguindo o teu espírito e prática. Aqui a gente tem um pajem, né, de ouros, que é o pajem cauteloso, que
aborda as coisas de forma muito realista. Tanto é que ele está na foice, que é o corte repentino. É cirúrgico. É pagar o preço que é desagradável muitas vezes. Certo? As outras áreas aqui, tá? Dinheiro, rei de copas com os peixes, mostra você num lugar em que é possível, um lugar que é possível criar dinheiro, criar oportunidades. Peixes é fluxo financeiro, é vida material, são ganhos. Então, rei de copas aqui mostra que vocês, através da diplomacia, da sabedoria, de apoios estratégicos, e engraçado, ó, rei de copas veio rei aqui, engraçado, né? Rei de copas é a casa, né? É o local, é o lugar. Então é como se assim, existe um lugar, existe uma forma, existe um apoio que facilita a entrada de dinheiro. Então esse é um mês aqui que eu acredito que pode vir dinheiro, recursos, inclusive ajuda de familiares, de amigos, certo? E é um mês muito bom de fluxo financeiro, em que é como se vocês alcançassem uma familiaridade com o dinheiro e com os recursos, certo? Trabalho 7 de ouros com a carta. 7 de ouros mostra, né, a avaliação da forma. E 7, né? A gente tem um 7 de espadas aqui embaixo, que é um contato indireto. Então aqui é como se é a adaptação literal. É você se adaptando à necessidade da empresa, se adaptando à necessidade, por exemplo, do empreendimento que vocês estão, se adaptando à necessidade do cliente e buscando entender através da comunicação, tendo algum tipo de informação privilegiada que auxilia vocês nessa avaliação, nesse progresso, nessa preparação de algo. Então é um mês em que vocês se adaptam, que vocês têm que abrir os ouvidos, falar menos, escutar para saber se posicionar da melhor forma possível, aproveitando as oportunidades dentro desse trabalho. E relacionamento afetivo, eu vejo vocês muito abertos. Eu acho que quem está solteiro aqui tem a possibilidade de firmar algo muito legal, tá? A gente tem um 4 de paus aqui. Pode ser um relacionamento, inclusive, assim, com alguém muito carinhoso, muito acolhedor. Tem algo assim, eu vejo. E para quem é casado, pode ser que vocês tenham uma mudança de cidade, uma mudança de estado, uma mudança de bairro, né? Tem alguma questão ligada a mudanças aqui, certo? E aí, pra gente finalizar, a mensagem final é do Espírito Sagrado dos Animais. Vamos ver o que esses espíritos têm para falar pro signo de Escorpião. Espírito Sagrado dos Animais, mensagem final, abril de 2026. Abril 26. Abril 26, veio a mariposa. E aqui eu vou ler, né, o significado para vocês, para a gente interpretar junto com a mensagem espiritual. Então, o Espírito Sagrado da Mariposa fala sobre pessoas impulsivas, apressadas e que têm muitos desejos. Olha que interessante. Pode ser que, e aí assim, a gente tem o 10 de paus aqui na mesa com o cavaleiro, que é a rapidez em pessoa, né? Que é a agilidade. Então a mariposa, ela tem certeza de que a grama do vizinho é mais verde. Olha, gente! Tudo que eu tava falando sobre a questão da mudança, né? A gente está num local, acha que faria diferente, mas muitas vezes nós faríamos igual ou pior. Então ela tem certeza que a grama do vizinho é mais verde. Então a energia da mariposa
quando ela está em jogo quando somos atraídos por soluções fáceis ou qualquer coisa brilhante e nova. Isso pode levar a projetos inacabados, decepções ou esgotamento. É útil lembrar as personalidades das mariposas que a vida ela é complexa. Então não importa a ilusão, ninguém está isento das provocações e tribulações desta grande jornada da vida. Pratique ver a vida como um mistério infinito, em vez de desejar que fosse mais fácil ou diferente. Olha, gente, eu tô perplexo. O que eu falei ali sobre só sei que nada sei, né? Sobre a nossa vida, sobre a gente achar, né, determinadas questões, ter as certezas de querer mudar, de querer, né, que a gente tem que ter um pouco mais de... É como se fosse uma humildade mesmo e um reconhecimento da nossa natureza de não saber tudo. Então, muito, muito, muito interessante. Então é praticar ver a vida como um mistério infinito em vez de desejar que fosse mais fácil ou fosse diferente. Quando a energia da mariposa ela tá em equilíbrio, a pessoa ela é entusiasmada e ela é caprichosa. Então ela tem entusiasmo. Quando está desequilibrada, ela idealiza os outros, ela segue qualquer coisa iluminada como se fosse o ouro de tolo e ela é nervosa. E para equilibrar essa energia da mariposa no mês de abril, termine projetos. Então, por exemplo, crie pequenos projetos. Eu vou pintar uma parede. E aí você, naquela semana, pinta aquela parede. Eu vou terminar um capítulo desse livro. É uma meta pequena. Termine. Isso vai alimentando um senso espiritual em você. Um senso emocional em você, vai trabalhando essa energia de autoconfiança, em que você é capaz de terminar projetos. Isso vai trazendo de volta um capricho, né, uma habilidade e um entusiasmo, porque você se vê competente novamente. Sem querer ficar pulando de galho em galho, mudando, né, as coisas. Então a espiritualidade aqui traz essa necessidade de você cumprir coisas de forma eficiente. Pedem para você que você faça os trabalhos, desempenhe os trabalhos. Se tem um trabalho espiritual também, se você tem uma prática espiritual, faça isso. Faça, certo? Então a mariposa que traz essa energia muito forte do desejo, do entusiasmo. Só o único cuidado é com essa luz, que a luz, ela pode ser a luz do sol, ou ela pode ser a luz de uma lâmpada, ou ela pode ser a luz daqueles negocinhos que a gente bota na tomada, que tem uma luzinha, e quando a mariposa chega ali perto, ela toma um choque e cai. Então cuidado com aquilo que chama muito a atenção. Coloque o foco nessa raiz. O espírito da mariposa te traz, faz com que você pense e reflita sobre isso. A espiritualidade pede que você se atenha à realidade, às responsabilidades, ao fortalecimento de forma prática. Certo, signo de Escorpião? Então, peço que você coloque aqui nos comentários o que você achou dessa tiragem. Ressoou com você? Fez sentido? Qual é a situação da tua vida que está acontecendo aí que se enquadra dentro dessa tiragem? Coloque aqui para mim também da onde você está falando, qual cidade, qual estado, se for fora do Brasil, qual país, para eu mandar um abração para você. E caso você queira uma mensagem, né, uma leitura particular, basta você mandar uma mensagem lá no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal a crescer cada vez mais, inscreva-se, ative as notificações,
quiser contribuir financeiramente com o canal, chave Pix na descrição do vídeo. Eu desejo então um abençoado abril de 2026 para você, Escorpião, e que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre, viu? Muitas bênçãos.